Então, no jogo, gente, a gente sempre termina com um sentimento ruim. Na superfície, os jogos parecem que são interações normais, as pessoas estão conversando, estão trocando ideia, mas o jogo tem sempre uma pegadinha. E essa pegadinha, que é o lado inconsciente do jogo, aparece no triângulo. Aparece uma jogada do perseguidor fazendo uma crítica, ou aparece a nossa vontade de querer ajudar, de querer agradar, que é típica do Salvador. O Salvador tem uma necessidade muito grande de querer se mostrar útil para as pessoas. O Salvador quer salvar todo mundo mesmo. É ruim porque no fundo, o Salvador quer manter as pessoas dependentes dele. Mas isso é inconsciente. Acaba se tornando uma pessoa chata, né? Porque o Salvador oferece ajuda que não é necessária. Se eu estou passando mal e eu peço ajuda, olha, alguém tem algum remédio aí, e você me ajudar, você não está sendo um Salvador, você está sendo um prestativo. O Salvador é diferente. O Salvador presta uma ajuda que não foi solicitada e não é necessária. No fundo, o que o Salvador precisa é ser reconhecido e manter as pessoas dependentes dele. Esse é o intuito do Salvador. Só que não é consciente. Então é aquela pessoa que diz assim, olha, deixa que eu resolvo todos os teus problemas. Está cheio de homem salvador, está cheio de mulher que se apaixona por homem salvador. Por quê? Isso daí é um jogo psicológico. Tá? Só que o Salvador, uma hora, não aguenta. Começa a falar mal da pessoa que ela antes ajudava a socorrer. Mas isso é típico do Salvador, né? Ele ajuda e depois ele... Mas é muito comum o Salvador migrar para o papel de perseguidor. Às vezes segundos. Não tem como ser exatamente no mesmo tempo, porque no mesmo tempo ou você está salvando ou está perseguindo. Mas é muito comum a pessoa salvar e, às vezes, depois de alguns segundos ou minutos, perseguir. O jogo pode durar segundos e pode durar uma vida inteira. Às vezes a pessoa vive anos num jogo só. Na semana passada, uma pessoa casada com outra, a mulher aguentava os desafios do marido por anos e anos e anos e anos. O marido perseguidor, falando mal dela, tirando o saco dela, e ela aguentando calmamente, né? Até que chegou num determinado momento em que ela deixou uma carta dizendo, ó, estou caindo fora. Então, ela começou no papel de vítima por anos. Então, aí ela, agora é você, eu vou te abandonar. Relacionamento que durou anos. Foi um jogo só. Um jogo muito comum, gente, é o jogo do flerte. Né? O jogo do flerte, sensacional da década de 60. Então, a mulher, às vezes, ia num bar e, às vezes, se insinuava ao lado de um homem. Aí o homem, achando, né, que ela estava dando em cima dele, olha, você quer sair comigo? Mas que tipo de pessoa você acha que eu sou? Ela começa como uma vítima, né, se mostrando dada, né? E aí, quando ele cai, resolve atacar, ela entra no papel de perseguidora e ele passa para o papel de vítima, né? Jogos são muito comuns. E é importante a gente perceber quando a gente está jogando. Por quê? Porque o jogo nos leva em direção ao final do script. O script é um plano de vida que nós traçamos na infância com um final. E esse final, em geral, é um final negativo, antes dos 5 anos de idade, em função das mensagens que nós recebemos dos nossos pais, do tipo de relacionamento que a gente teve, das carícias que a gente recebeu na infância. Então, tudo isso nos leva a definir um final do nosso script. Outro tipo de jogo
muito comum é o perna de pau. Você vê uma pessoa com perna de pau, o famoso perna de pau é aquela pessoa que usa ou uma deficiência ou um trauma que ele sofreu como uma desculpa universal do fracasso dele. E o lema de vida dele é: o que vocês podem esperar de um perna de pau como eu? Qual é o objetivo inconsciente do perna de pau? Tenham dó de mim, ele não assume responsabilidades da vida. E ele não assume responsabilidades, ainda quer que os outros façam as coisas por ele e tenham pena dele. É um jogo de vítima. Olha, eu não pude fazer isso para você, mas o que você pode esperar de um perna de pau como eu? Pessoa que foi abandonada, você sabe, eu fui abandonado pelos meus pais quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Hoje eu estou com 50 anos, o trauma permanece em mim, então eu não consigo trabalhar. Eu tenho muita dificuldade em fazer as coisas, em assumir responsabilidades. E o perna de pau atrai quem? O Salvador ama o perna de pau. Existem alguns tipos muito comuns de jogos. Eu já falei aqui do perna de pau. Então, quando aparecer uma pessoa para você, usando um argumento tipo: olha, eu sou uma pessoa muito doente, uma pessoa que usa uma desculpa universal para não ter que se esforçar, para não ter que assumir responsabilidades, para não evoluir na vida e manter a atenção das pessoas nela, isso é um jogo chamado perna de pau. O outro jogo muito comum é o jogo do agora eu te peguei. Uma pessoa fica te observando. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um cônjuge, um parente. Deixa você fazendo as coisas até você cometer um deslize. Na hora do deslize, aí a pessoa acende os holofotes. Te peguei no pulo, seu incompetente. Como é que você faz uma coisa dessas? Esse jogo é o jogo do perseguidor. Tem pessoas que são perseguidoras, têm uma necessidade incrível de prestar atenção nos defeitos dos outros e apontar e amplificar o defeito. E criticam, julgam, oprimem, aproveitando falhas suas, porque nós vamos falhar mesmo, né? Ninguém é 100% perseguidor, ninguém é 100% vítima, ninguém é 100% salvador. Então, por trás dessa capa de perseguidor, tem uma vítima. Olha, eu sou salvador, mas depois eu cobro, eu persigo. Eu falo: puxa, que bom, eu não estou perdendo o meu tempo aqui. Porque o objetivo é justamente esse. Porque da próxima vez, quando a senhora for salvar, a senhora já sabe que é um jogo. Um outro jogo muito comum é: por que você não se mas? Uma pessoa começa, né? Poxa vida, eu moro tão longe. A pessoa lança, né? Aí a pessoa do lado: por que você não pega um metrô? Aí a pessoa responde: sim, mas o metrô está muito perigoso. Eu já vi gente sendo assaltada no metrô. Mas por que você não pega um ônibus? Sim, mas o ônibus está demorando muito para chegar. Por que você não vai a pé? Sim. Mas eu fico muito cansado. Todas as propostas que a pessoa dá, a pessoa fala sim, mas rejeita. Onde está o jogo aí? Quem é salvador e quem é perseguidor aí? A pessoa que lança: eu moro muito longe da eu sou uma isca. E a pessoa do lado mordeu a isca, e é o que? O salvador. Eu vou resolver seu problema, pode deixar comigo. E aí começa a falar: metrô, ônibus, não sei o que, a pé. E a pessoa que estava na posição de vítima, ele migrou de posição. Se não migrar, não é jogo. Quando ele vai rejeitando todas as soluções, inconscientemente ele está dizendo para o outro: tá vendo?
Ninguém consegue resolver meu problema. Vocês são tudo um bando de incompetentes. E o Salvador fica mal, frustrado. Todas as minhas propostas foram rejeitadas. Ele entra na posição de vítima. Já conhece, já fez terapia, e aparece uma pessoa que chega para você e fala assim: eu moro muito longe. Aí você entra, você com seu adulto diz assim: por que você está comentando isso? Você gostaria que eu te ajudasse de alguma maneira? Entra com o adulto, você corta o jogo. Outro exemplo de jogo psicológico: veja o quanto me esforcei. É um jogo muito comum. O veja o quanto me esforcei é assim: a mãe, durante anos e anos, ela se sacrifica pelo filho, e ela acorda cedo para levar o menino para aula de piano, depois para aula de inglês, depois para aula de judô, depois para a escola. Ela dorme tarde, ela come mal, ela tem que tomar banho rápido, porque ela vive em função do seu filho. O filho cresce e começa a namorar, e namora uma moça que ela não curte muito. E aí começa a ter brigas, até que o filho fala: mãe, eu vou sair de casa. Chega! Como é que você fala isso pra mim? Durante anos e anos, eu troquei suas fraldas, eu dava banho em você, eu amarrava um laço do seu sapato, eu trazia malha quando estava com 15 anos, passando frio, eu vestia você e ajudava você na lição de casa. Eu ficava doente, deixava de comer, mas eu fazia tudo para você. E agora você vai sair de casa? Olha o quanto eu me esforcei para te criar, seu mal criado, seu ingrato. Você não merece o meu amor. Então, ela durante anos e anos fez o papel de salvadora. Ela era a salvadora. E ele era a vítima. E aí, de repente, ele resolve sair de casa, porque ele não aguenta mais. Migrou de papel. É o jogo psicológico. O clímax do jogo é quando você muda de papel. Enquanto você está só no papel, a gente chama de transação de disfarçamento. É só para provocar disfarce. Mas quando você muda o papel, vai do perseguidor para Salvador para vítima, aí é jogo psicológico. A maioria vai girar em torno desses jogos, né? Porque você não se mas, defeito, veja o quanto me esforcei, agora te peguei, seu desgraçado, o perna de pau. A maioria dos jogos parece com esses daí. Então, lembrando, o jogo sempre termina com um sentimento de disfarce. E o objetivo do sentimento de disfarce é conseguir atenção. Tá? Como a gente sai do jogo? Primeira coisa é a gente ter consciência. É ter consciência dos jogos que a gente faz. Será que eu sou mais salvador? Será que eu sou mais perseguidor? Será que eu sou mais vítima? Quando eu estou num relacionamento, numa conversa, e começo a reclamar das coisas, injustiçado, opa, eu estou aqui entrando como vítima. Ou quando eu começo a falar mal dos outros, criticar, perseguir, né, mostrar os defeitos, eu estou entrando como perseguidor. Quando eu começo a querer oferecer ajuda que não foi solicitada, eu estou sendo salvador. Então a primeira coisa é eu identificar o meu papel. Todos nós aqui temos, até por questão de personalidade, a gente tem um papel que a gente prefere, né? Que a gente é mais especialista nesse papel. A primeira coisa para eu sair dos jogos é eu reconhecer, ter consciência dos meus jogos. A segunda coisa é usar o meu adulto e o meu pai crítico, ok, para estabelecer limites. Eu nunca vou oferecer uma ajuda para uma pessoa mais de 50%. 50% a pessoa tem que se ajudar, os outros 50% eu posso ajudar. Mas se eu percebo que eu estou oferecendo mais ajuda do que a própria pessoa está fazendo para se ajudar, é porque eu estou jogando.
Então, se eu vou te oferecer uma ajuda, eu preciso saber se você está realmente interessada nessa ajuda e se você está fazendo a sua parte. Se a pessoa não está fazendo a sua parte para melhorar a situação, é o momento de eu me colocar para trás. Porque se eu oferecer uma ajuda, eu estou ajudando a pessoa mais do que ela mesma está se ajudando, gente, isso é salvação. Nunca ajude uma pessoa mais do que ela mesma está se ajudando. Eu vou buscar carícias de melhor qualidade. Que eu tenho direito. Eu posso desfrutar de carícias positivas. Por que eu vou me alegrar com, por exemplo, um namorado que me fala que eu sou chata, que eu sou burra, quando eu posso ter alguém que me elogie pelo que eu sou? Completar com coisa ruim. Por que eu não posso ter coisa boa, de boa qualidade? Por que meus relacionamentos têm que ser tóxicos, destrutivos? Eu tenho que ficar mal para os outros se sentirem superiores? Não, de forma alguma. Isso é jogo de vítima. E por que eu vou perseguir os outros? Por que eu vou criticar os outros, julgar os outros? Não. Então, se eu perceber que uma pessoa está agindo mal, se necessário, eu posso pontuar para ele sem nenhum tipo de crítica. Olha, amigo, eu percebi que você cometeu um deslize aqui, mas fica à vontade, eu só estou te avisando, de repente você pode acabar se prejudicando. E não seu burro, seu imbecil, olha o que você está fazendo. Às vezes, na nossa cultura, nós como pais, assumimos uma postura muito perseguidora contra nossos filhos. E os filhos acabam crescendo revoltados. Isso é um jogo, né? Porque depois eles viram os perseguidores e nós as vítimas. Procure trocar carícias. Percebeu que você está num sentimento de disfarce, um sentimento de medo, de ansiedade, de depressão, é um sentimento de disfarce? Verifique qual é o sentimento espontâneo que você está reprimindo. Só existe um disfarce se você tiver um sentimento autêntico que está sendo reprimido. Então, atrás do seu sentimento de raiva aparente, o que você está sentindo de verdade? É tristeza? É medo? Então, entre em contato com o seu medo, com a sua frustração. Deixa de lado a capa da raiva e verifique realmente o que você está sentindo. Esse é um dos exercícios que exigem mais profundidade de trabalho dentro da psicoterapia. É agressividade, é superioridade, orgulho, arrogância, mas depois que você descasca isso, você vai ver vulnerabilidade, tristeza não trabalhada, frustrações que não foram trabalhadas. Esses são os sentimentos que você realmente precisa verificar, os que refletem necessidades suas que precisam ser preenchidas. Mas com o seu adulto te protegendo, para você saber como lidar. Então, só para encerrar, o grande problema, veja gente, eu prescrevo antidepressivo, eu quero deixar bem claro, prescrevo ansiolítico, mas eu aviso a pessoa, olha, o importante é você fazer um trabalho de terapia. Sabe por quê, gente? O que o ansiolítico e o antidepressivo acabam fazendo? Eles acabam bloqueando a tua capacidade de entrar em contato com o sentimento que está te causando desconforto. Só que enquanto isso traz um certo alívio, lógico, traz alívio. Só que aí você deixa de entrar em contato com as suas necessidades não atendidas.